E aí, meus queridos, tranquilos? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Bom, esse vídeo aqui é para nós conversarmos sobre o episódio 15 da 8ª temporada de The Walking Dead. Enfim, no geral esse episódio para mim foi um episódio interessante, tal qual como o 14 mais ou menos ali, no mesmo patamar. Só que ele tem uns detalhezinhos e eu quero falar sobre esses detalhes primeiro. Vamos lá. Os roteiristas parecem estar com problemas em criar situações em que as coisas fogem do controle do lado do grupo do Rick, como por exemplo, na situação de fuga do Eugene sobre a Rosita e o Daryl. Nós estamos falando de Rosita e Daryl, dois personagens experientes e já conhecidos por todos nós em The Walking Dead. E o Eugene foge da Rosita como se estivesse fugindo, sei lá, de uma qualquer, entendeu? E ela não é uma qualquer, a gente tem que admitir que por mais que alguns não gostem da personagem, ela é completa no sentido de ser corajosa e ágil. No mínimo, isso você tem que admitir, mesmo que você não goste da personagem. Primeiro ponto, ela se importa demais com aquele vômito. Segundo ponto, ela pega o caminho mais difícil ao invés de ir pelo caminho mais fácil. Eu entendo que ela é uma mulher rixosa e que, enfim, ela gosta de mostrar que ela é superior, mas ela poderia muito bem ter dado a volta ao invés de atacar aqueles dois zumbis e deixar os dois zumbis pro Daryl no futuro. Terceiro ponto, ao que parece, ela parou para chamar o Daryl e não ela gritou o Daryl e seguiu atrás do Eugene, porque o Eugene tem muito tempo para se esconder daquela maneira. E por último aqui, é o mais gritante dessa situação para mim. Bem, olhem só esse vídeo que eu fiz para vocês aí, pra vocês entenderem mais ou menos o que eu tô falando. O Eugene tem um tempo que é exorbitante, tá, para se esconder atrás daquele muro. Vocês podem ver que através daquele buraco na cerca, naquele muro, né, de madeira ali, nós conseguimos encontrar já as cinzas onde o Eugene se esconde, e também na outra cena a gente vê mais perfeitamente ainda que é totalmente possível você ter uma visão mais ou menos ali do lugar onde você está vendo, onde o Eugene se esconde, conforme você se aproxima desse buraco, porque ele é uma descida. Quando você se aproxima, você aumenta o seu campo de visão, tá? Veja bem esse videozinho aí. Se você coloca uma coisa sobre o Eugene, que eu estou sinalizando como se fosse essa tampinha de manteiga de cacau, você pega as cinzas e joga sobre o Eugene, ele fica bem escondido. Mas agora, o Eugene estando amarrado, tá? E eu ainda estou supondo, com a minha mão atrás aí, eu suponho que esse lugar é firme o suficiente para que o Eugene só se enfie aí debaixo. Ele ainda consegue se enfiar debaixo de uns sacos. Com as mãos amarradas, o Eugene se enfia debaixo dali e fica totalmente encoberto, fica perfeitamente encoberto, sem nenhum detalhe na textura do lugar onde ele se esconde. E nós estamos falando de um cara que era caçador anteriormente, que é o Daryl Dixon. Um cara experiente e, principalmente, ele era um caçador, ele não é burro, tá? Eu entendo, a situação é de correria, qualquer pessoa passaria por ali voando e seguiria simplesmente as pegadas, tá? Tudo bem. E, aliás, essas pegadas são muito longe pro Eugene ter tido tempo de fazer todas essas pegadas, depois voltado, enfiar debaixo do saco, tampado sua cara, enfim. Né? Sem as mãos, isso aí é um pouco complexo demais pro Eugene fazer. Não tô dizendo que o Eugene é burro, ele é muito inteligente, nós sabemos disso. Mas é praticamente impossível que isso tenha acontecido. A não ser que a Rosita e o Daryl tenham ficado lá atrás por pelo menos 5 minutos, o que eu acredito que não aconteceu. Então, basicamente, The Walking Dead está dando um tapa na cara da gente e dizendo: vocês são burros e têm que acreditar nisso, porque nós não vamos criar uma situação mais complexa do que essa. Segundo ponto, usar o Carl para tornar o Rick um cara bonzinho, enfim, é basicamente zoar a memória do personagem. O Rick sempre foi um cara que agiu pelos seus instintos. Por mais que as pessoas dissessem, faça dessa maneira, o Rick botava na balança e via o que ele realmente deveria fazer. E por mais que as consequências dos seus atos fossem coisas péssimas para o seu grupo, ele fazia. Porque no fim, ele acreditava que aquilo ali era a maneira certa, era o modo correto de proceder. Então, tentar colocar o Carl como um cara pacificador depois que ele morreu, nos seus últimos minutos ali, colocar o Carl como uma salvação para a personalidade do Rick, como uma mudança de personalidade do Rick, eu acho um pouco difícil, tá? O Rick não é movido a Carl, ele é movido pelo seu grupo. São muitas pessoas e essas pessoas necessitam de liberdade e nós sabemos que o Negan não vai dar isso. Então eu espero de coração que no final dessa Outwar o Rick não seja um carinha que aceite o Negan de braços abertos. Ele pode sim manter o Negan vivo assim como fez nas HQs, mas não aceitando ele como se fosse um amigo, toca na minha mão aqui meu brother, hey bro, faz sol. Não, velho. É mais complexo do que isso. É bem mais difícil do que o vamos ficar de boa e bate aqui e vamos fazer um trato com o cuspe. Não é bem assim.
tá? O Rick e o Negan são duas pessoas com personalidade totalmente dura, e é difícil você moldar uma personalidade dura. Não é com uma carta, não é com a morte de uma pessoa. Vocês sabem muito bem que o Rick não se abala dessa maneira com esse tipo de coisa. Nós sabemos que a morte do Carl é muito difícil pro Rick, e mas existe um grupo, existem pessoas contando com ele, e ele não é de falhar com essas pessoas. Então eu espero que eles não caguem nesse ponto na série, dando ali ao Rick a personalidade de um cara que abre os braços pra todo mundo como se fosse um político em época de eleição, aceitando a todos e venham aqui que eu conheço vocês há muitos anos e vocês são meus brothers e eu posso confiar. Não é bem assim, né? Então vamos lá, eu gostei bastante de como o Daryl e a Rosita levaram as coisas lá perto do santuário até eles pegarem o Eugene. Eu pensei que até esse momento eles foram muito bem, agiram de acordo com o plano já pré-programado, né? Pegaram o Eugene, sair de lá, levar ele pra Hilltop, enfim, eles agiram como deveriam agir, esperaram o momento certo, a hora exata de atacar, sem chamar atenção, enfim, agiram muito bem. O problema foi o temperamento deles pós-sequestro do Eugene, que cagou no plano geral. Se eles tivessem mantido a boca calada e não falado absolutamente nada com o Eugene, ele prosseguiria tranquilamente por todo o trajeto, chegaria em Hilltop bem e sem tentar fuga, né? Mas o problema foi ficar passando medo nele. Esse terror psicológico você aplica quando você já está com o seu alvo seguro no local onde ele não pode mais escapar, mas eles estavam no meio do trajeto e era muito fácil ali escapar realmente, né? Tecnicamente não é fácil, porque é o Daryl e a Rosita, mas se tratando de uma série, né, de um cenário fictício, é lógico que estavam muito propícios ali a causar uma fuga, por instinto mesmo do cara querer fugir de uma situação em que ele vai sofrer, né, o que a Rosita disse que ele iria em Hilltop. Gostei do modo como aplicaram tensão nos momentos entre o Negan e o Dwight, principalmente entre o Negan e o Dwight. Todos os momentos que o Negan aparecia eram momentos de tensão, mas desde que o Negan voltou com a Laura no carro, todos os momentos que ele se encontrava com o Dwight eram momentos tensos, e eu já estava esperando que uma hora ou outra a Laura iria aparecer. Porém, eles conseguiram me enganar muito bem, porque eu não sabia que hora seria. Toda vez que o Negan chegava perto do Dwight, o momento era de tensão. Eles criaram muitos momentos em que o Dwight e o Negan ficaram sozinhos. Então, sim, aplicaram bem. A ideia de aplicar a tensão aí foi bem feita, né? Não foi algo que se conteste, foi bem feito e ponto, né? Também achei legal colocarem um pouco de personalidade no Simon, mas achei meio tarde, né? Visto que iam matar ele logo em seguida, achei um pouco tarde pra colocar personalidade nele dessa maneira, dar um pouco de história pro cara. Você dá história quando ele chega, quando ele aparece, conforme os primeiros momentos de aparição do personagem, você vai aplicando uma história nele, né? Se ele for um personagem que vai ser duradouro, você pode demorar um pouco mais pra fazer isso. Se ele for um cara que vai aparecer e sumir, mas ele tem que ter destaque, assim como o Simon tinha, então você já aplica logo no início ali, quando ele vai chegando, você vai mostrando quem é o cara, não só pelas ações atuais, mas também pelas ações anteriores, que é o que o Negan conta pra nós nesse episódio. Então eu achei que foi meio tarde demais pra aplicar essa personalidade no Simon, eu achei que poderia ter sido um pouco antes. Também não gostei muito da maneira como ele morreu. Por mais que tenha sido inovadora a maneira dele morrer, né, o Negan lutando mano a mano contra ele ali, eu achei que foi um pouco forçado. Eu acho que obviamente o Simon morreria, nós todos saberíamos disso, todos nós sabemos disso, que o Simon é quem morreria, e achei que foi um pouco fácil demais a luta pro Negan, visto a pessoa que ele conta que o Simon era. O Negan não é esse psicopata maluco que o Simon aparentava ser, que chega e mata crianças igual um louco, não. Ele tem sim sua conduta, já o Simon não tinha conduta, então eu achei que foi um pouco fácil a luta entre o Negan e o Simon. Tomar uns socos ou outros ali, logicamente o Negan tomaria, não é um perfect ali no Tekken, né? A gente sabe disso, mas achei que poderiam fazer um pouco melhor na morte do Simon. Gostei, mas achei que poderia ser melhor. Olha, um detalhe legal para vocês refletirem aí é a diferença entre o Negan da série e o Negan das HQs. O Negan das HQs não é esse cara inteligentíssimo, malandro, que consegue construir um plano e enganar todo mundo, que ele vai fazer aquilo, entregar o papel pro Dwight, fazer com que o Dwight mande esse papel e depois revelar que tudo é um plano falso e que não vai ser daquele jeito. O Negan não é assim. O Negan é um cara mais de ação, ele é um pouco menos de pensamento nas HQs, o original. Porém, eu tô gostando muito desse Negan da série. Eu não tenho
culhão pra criticar ele agora, porque eu vou estar sendo falso com vocês. Eu estou gostando muito do Negan da série. Estou ansiosíssimo pra ver como o Rick vai reagir diante dessa situação que o Negan vai colocar ele aí de enganar o Rick e o seu grupo com relação ao plano, né, aos locais em que eles estarão. Então eu tô gostando. Por mais que esteja diferente, o Negan está me agradando, né? A Outwar, no geral, eu prefiro 1000 vezes a das HQs. Mas o personagem Negan se destacando na série sozinho, eu estou gostando, né? Ainda, até o momento, eu prefiro o Negan psicótico das HQs, né? E por isso eu gostava tanto do Simon. Eu via um pouco de Negan no Simon, né? Um pouco de Negan das HQs eu via no Simon. Então, por mais que eu esteja gostando desse Negan aqui, ainda prefiro um pouco das HQs, mas esse está de bom tamanho. Eu acho que o Jeffrey Dean Morgan é sim o melhor ator para interpretá-lo. Não vejo outro cara se encaixando nesse papel mais. Vai ser o Negan eternamente. Na minha cabeça, ele vai ser o Negan eternamente. Ele pode fazer Grey's Anatomy, pode fazer Supernatural, eu posso ver ele em outras séries, posso ver ele no filme do Batman, mas ele sempre vai ser o Negan. Ele realmente pegou meu coraçãozinho com relação a esse personagem. Os plot twists desse episódio também foram de me encher os olhos d'água, mas de alegria. Eu quase chorei de emoção ao ver o Negan e o Dwight batalhando para ver quem era o de maior culhão, né? A inteligência dos personagens ali realmente foi interessante. Nesse ponto, o pessoal do roteiro tá de parabéns, né? Por mais que eles pequem em alguns momentos chamando a gente de besta, em outros eles estão de parabéns mesmo, porque estão agindo muito bem. As cenas estão sendo bem construídas, a atenção está sendo bem aplicada, os editores também estão trabalhando muito bem, os cortes de câmera, os olhares dos personagens, está tudo muito bem feito, as trilhas sonoras encaixadas nos momentos exatos para criar aquela tensão na gente. Tá de parabéns realmente toda a equipe de The Walking Dead nesse ponto para mim. O Eugene, né, não está me convencendo muito. Infelizmente, eu não estou ficando convencido pelo Eugene que está aparecendo para nós aí no santuário. Não mesmo, eu tô ficando bem, sabe, para baixo assim ao ver ele aparecendo nas cenas. Eu acho que isso poderia melhorar um pouco. Tá ficando um pouco monótono, meio arrastado, meio cena obrigada, sabe? Ah, tem que aparecer, então vamos colocar ali. Não tá me fazendo muito bem, não tá me agradando. Então, é um dos pontos também que eu acho que tem necessidade urgente de melhorar, tá? O Eugene era mais do que isso. Ele tá se tornando um personagem indiferente. Não é o cara que eu tenho raiva, não é o cara que eu tenho... Vocês usam muita palavra ranço, né? Não é esse tipo de cara, eu não tenho isso dele. É indiferente, eu não tô nem aí. Pô, ele apareceu, não apareceu, não faz diferença pra mim, o episódio continuaria a mesma coisa, com ou sem o Eugene falando asneira aí na nossa cabeça, querendo agradar, puxar o saco do Negan, ou do Simon, independentemente de quem seja. Não tá me agradando nem um pouco, tô bem bolado com o Eugene. E por fim, a Michonne e o Negan, né? A Michonne tá pegando aí o papel de tentar fazer a memória do Carl se tornar real, né? Tentar fazer a vontade do Carl se tornar real. É legal, é um papel de mãe, é um papel de cuidadora, né? Que ela tá fazendo aí, de querer dar a memória do garoto, fazer com que ela flua, fazer com que as coisas que ele escreveu façam sentido e sejam reais. E o Negan, mais uma vez, Jeffrey Dean Morgan dando um show de atuação aí, as reações do Negan, a maneira como ele reage no final, o discurso, as palavras duras do Negan. Muito bom. Eu gostei do final do episódio, achei legal ele quebrando o walkie-talkie e, enfim, basicamente foi isso desse episódio. Eu espero o episódio 16 ansiosíssimo, porém um pouco preocupado, porque não é bem assim que a Outwar segue nas HQs. E eu quero mesmo ver como é que o Rick vai sair dessa situação. Eu tô bem preocupado de como os roteiristas vão levar esse episódio final. Tô um pouco tenso pra assistir, um pouco com medo de assistir, porque eles podem fazer uma cagada gigantesca nessa season finale e eu não queria que isso acontecesse, eu queria que fosse um episódio bom. Achei que eles estão um pouco atrasados, poderiam ter adiantado um pouco mais esse episódio aqui. Ele teve umas cenas, principalmente do Eugene, que foram bem arrastadas. Mas de qualquer maneira eu vou esperar e aí sim, depois que a gente terminar de concluir o episódio 16 aqui no canal, a gente começa com as teorias e tudo mais, beleza? Um forte abraço, muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui, até a próxima, eu fui!